Olá, sou Leonardo Bonfim, faço parte da equipe de programação do Olhar de Cinema. Estou aqui com a Carla Italiano, também programadora do festival. E agora vamos conversar sobre o filme Essa Terra é Nossa, de Zé Machacali, Sueli Machacali, Carolina Canguçu e Roberto Romero, que faz parte da mostra Olhares Brasil, da edição de 2021 do Olhar. Participam dessa conversa a Carolina e o Roberto. Olá, muito obrigado pela presença de vocês. E antes da gente começar a conversa, a gente tem um vídeo, né, do Israel e da Sueli. A gente vai acompanhar esse vídeo, depois a gente retorna aqui para conversar sobre o filme. É, Bom dia, pessoal. Aqui é Sueli Machacali. Queria comentar, né, nosso filme, né, Nhagmanhahão. Para vocês poderem ver, vão lá ver. Nosso filme é muito Bahia, traz muito a visão, né, como a aldeia é e hoje continua, né, a violência contra nós, o preconceito contra nós, né, ela continua, né, a mesma coisa, né, nós, Machacali, a terra, a região, todo do Vale do Mucuri era a terra nossa. Hoje, né, a terra pertence a Dirê, porque hoje pertence a Dirê acha que a terra é deles, mas antigamente, realmente, né, quem era dono de verdade da terra era nós. E hoje, né, nós não tem nem direito de ir na terra, contar nossa história, contar nossa verdade, contar onde que teve a aldeia. Nós não podemos ter esse direito, porque a gente sabe que nós tem história em cima. Por isso que cada vez mais, né, quando vê algum indígena em cima da terra, eles assusta, porque eles sabem que nós tem história em cima dessa terra. É muito importante vocês ver, para vocês ter a visão, um pouco a visão, como que é hoje a situação do povo Machacali. Bahia, um abraço para todos. Pessoal, vai checar Israel Mascari. Quero convidar vocês. Hoje vai passar o nosso filme, né? Nhagminhão. Vai passar hoje, por isso que eu tô convidando vocês para olhar o nosso filme. Esse filme que nós fizemos foi o ano passado. Por isso que nós estamos convidando vocês para olhar esse filme, porque antigamente essa terra é nossa, território, é nosso território é grande. Hoje nós não temos terra pequena. Hoje nós temos terra pequena, nós tudo preso, né, dentro do curral, igual o curral, né? Nós não tem lugar para caçar, pescar, mas antigamente essa terra é Varumucuri, é território do povo Machacari. Por isso que nós fez esse documentário, né? Esse filme para escola indígena e não indígena também tem que aprender o nosso território, né? Onde tem cidade é terra de Machacari. Onde tem aldeia até passado, mas hoje a terra é muito pequena. Nós não tem como pescar, caçar, colher fruta, mas antigamente a terra de Mascari não tem limite, mas hoje tem limite, né? Para nós andar. Mas antigamente não, a terra é liberdade para nós. Bye, obrigado. Tá, uma primeira questão, acho que inclusive pensando na ideia da mostra Olhares Brasil, que é de destacar, enfim, obras que já estiveram em festivais de cinema no Brasil e do mundo, é pensar essa longa caminhada que o filme tem feito, até pegar essa, né, a ideia da longa caminhada dos Machacali, né, no filme, que é um acontecimento, assim, acho que é um momento muito, algo muito especial e incrível assim do nosso cinema, que é pensar a questão da exibição mesmo, né, como um ponto importante, assim, pensar na história do cinema político, em filmes independentes produzidos por coletivos
né? Esse contexto de exibição é sempre algo muito também especial e às vezes específico também, né? Eu queria saber um pouco sobre a trajetória, não especificamente do filme, assim, né, em festivais, mas do que o filme coloca, assim, como tem sido essa relação com diferentes públicos, diferentes cidades, né, contextos, países, né? Claro que ainda num contexto online, né? Então acho que é um pouco diferente também. Mas eu queria entender assim, esses últimos meses que vocês viajaram assim com o filme, né? Como é que tem sido assim esses encontros? Né? Robertinho sempre gosta que eu falo primeiro. Não, foi na verdade, assim, o fato do filme estar circulando online, né, é algo assim um pouco ambíguo ao mesmo tempo, porque isso permitiu com que ele fosse para muitos lugares, né, ao mesmo tempo, assim, a gente teve convite da China, de Singapura, Inglaterra, né, vários lugares assim que a gente nunca tinha nem pensado, mas ao mesmo tempo essa coisa online também, por exemplo, impediu com que a gente nunca viu filme no cinema, assim, né? E faria uma grande diferença, assim, mas ao mesmo tempo, enfim, foi quando a gente conseguiu terminar o filme, né? Esse projeto vem sendo gestado há 10 anos, só em 2017 que a gente conseguiu aprovar na Lei Municipal de Belo Horizonte e conseguimos gravar em 2019. E 2020, em maio, junho, no meio da pandemia, a gente conseguiu terminar a edição, né? E está sendo uma grande surpresa, na verdade, a gente atingir públicos que estão para fora desse segmento cinema indígena, né? Porque a gente trabalha com os povos indígenas já há alguns anos e sempre circulando nossos filmes nesses festivais, né? Que acolhem esse cinema. Na verdade, o que a gente queria com a montagem desse filme era alcançar um público maior, assim, né? Tanto que o prólogo, o início do filme, assim, é uma tentativa de contextualização, né? Do lugar dos Machacali, de onde eles estão, dessa relação antiga com os brancos, né? Para que a gente pudesse atingir também, alcançar, né, um público que não conhece a história dos Machacali, que não sabe onde eles estão, e a gente tem conseguido, assim, né, alguns festivais, por exemplo, aqui, Peru, Chile, se identificaram muito com o filme, assim, né, essa relação violenta, exploratória dos brancos com os povos indígenas, e o filme, talvez ele consiga espelhar, né, a história de outros povos, assim, e ele tem sido muito bem acolhido. Sim, eu acho que é um filme também que coincidiu, que surgiu nesse momento, assim, né, que a discussão sobre a questão das terras indígenas, né, ganha uma força e um contorno muito especial a partir até do momento que a gente está passando, né, nesse momento da votação do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal, e que impacta diretamente casos como o dos Machacali. Né? Se aprovada essa tese, que diz que terra indígena apenas as terras ocupadas pelos indígenas em 1988, nenhuma daquelas terras que a gente visita ao longo do filme seriam devolvidas ou reincorporadas numa revisão da demarcação da terra Machacali. Né? Então, coincidiu também que, enquanto a gente finalizava o filme, Sueli e Isael e mais de 100 famílias Machacali deixassem a reserva onde eles viviam e saíssem em busca, em luta por uma outra terra. Né? E eles estão agora no meio dessa luta. Então, o filme, de certa forma, tem ajudado a gente espalhar um pouco contar um pouco essa história, reunir apoiadores, pessoas que estejam, né, interessadas em somar e reconhecer também esse trabalho de mais de uma década que Israel e Sueli também têm feito através do cinema, né? Então, de certa forma, esse filme também tem carregado vários dos outros filmes de Israel e Sueli, que foram feitos ou com a gente, ou em outros contextos também. Então, isso tem sido muito, muito legal de testemunhar. Assim, né? Massa, obrigada. Enfim, vou levantar uma outra questão, talvez relacionando mais diretamente com o contexto do Olhar de Cinema, que vocês
né, estiveram ano passado, enfim, foi exibido As Yami Rés, Mulheres e Espírito, na Olhares Brasil do ano passado também, que é um filme muito diferente do Essa Terra é Nossa, em vários aspectos, né, enfim, mas que traz um pouco o que Carolina colocou no começo, que, enfim, esse não é o primeiro filme que vocês realizam juntos, né, que compartilham o processo de realização juntos de alguma maneira. Né, enfim, lembro quando a Ziemi vem dançar conosco, que é de 2012, enfim, não, né, é um processo, uma trajetória já de vários anos e que se atravessa, se articula muitas vezes com processos de oficina realizados, enfim, nas aldeias de diversos povos indígenas, especificamente de Machacali, assim. Queria talvez que vocês trouxessem um pouco a relação desse filme especificamente com essa trajetória de anos, enfim, de compartilhamento, de realização de filmes. Acho que esse é o quarto filme que vocês, de alguma forma, não sei, me corrijam, de alguma forma compartilham, enfim, esse processo, pensando também essa importância desse pensamento de oficina para esse filme que a gente vê hoje. Assim. É muito importante, porque assim, nas últimas conversas que a gente tem feito, por exemplo, o Robertinho tem trazido muito esse contexto atual dessa votação do marco temporal, porque esse filme só faz sentido se ele ajuda na luta, né? Porque o principal é eles poderem ter terra para viver, água para beber, né? O filme ele ajuda, ele é uma ferramenta de visibilização da luta, assim, né? Então faz muito sentido, né? A gente ficar tentando falar especificamente desse filme, né? Ele está inserido nesse contexto maior e a gente vem trabalhando com eles nos últimos 12 anos e as outras experiências foram experiências de oficina de formação, né? Desde 2010, quando a gente começou a trabalhar lá na Aldeia Verde, depois da experiência do Pradinho, em 2008, que eu fui com a Mari Correia lá com o Vídeo nas Aldeias, os filmes sempre eram resultado das oficinas de formação que a gente promovia na aldeia, né? O Israel já filma desde 2005, 2006, então nas oficinas ele queria sempre que novos cineastas fossem formados, que os jovens se envolvessem, mulheres também. E os filmes estavam sempre inseridos nesse contexto da aldeia, dos rituais, né? Eles sempre se interessaram muito em gravar os rituais, em entrevistar os velhos. E pela primeira vez a gente sai da aldeia, né, para fazer um filme sobre os brancos, assim, que na verdade é mais uma necessidade do que uma vontade, né, assim, de falar dos brancos. E nesse filme a gente se uniu de forma diferente, porque enquanto na aldeia a gente propõe a formação e eles assumem a filmagem e voltam com o material e a gente vai discutindo o material, nesse filme eu gravei bastante, né? Filmei muito porque era necessário que o Israel e a Sueli também estivessem na frente da câmera e fossem nossos mediadores, né? Com os brancos ou com os mais velhos. E algumas vezes também o Israel assumiu a câmera, mas foi uma forma de fazer diferente, né? Que a gente assumiu assim, né? Na filmagem, e também tem a ver com esse processo de o Israel sempre ele chegava lá em casa com as fitas que ele filmava na aldeia, né? Editei alguns filmes com ele assim, e nesse processo eu aprendi muito a filmar com o Israel, né? Aprendi muito como que ele filma, e aí nessas gravações também eu tentava filmar como ele, né? Tentava ser uma câmera Manchacali, que eu vinha estudando ao longo desses anos, assim. Então, foi um processo interessante, assim, esse compartilhamento da gravação e acabou que na montagem a gente não conseguiu fazer como nos outros filmes, bem junto, por causa da pandemia, eles estavam nesse processo de mudança, acabou que o Robertinho assumimos mais a montagem, mas, de qualquer forma, eles sempre estiveram junto da gente, nos direcionando, assim. Talvez, então a gente pode conversar um pouco sobre essa dimensão dos cantos no filme, né, entendendo os cantos como indissociáveis de um gesto de memória, enfim, né, de uma certa
enfim, desejo, necessidade de preservação, não só estritamente, né, de acontecimentos, mas de uma relação com o território, de uma relação com a terra, de uma relação com os antigos e com os povos espírito, enfim, né, de uma perspectiva ampliada, e o filme ele lida com esses cantos de uma maneira muito sensível, enfim, né, não tem um momento dos cantos separado do momento das caminhadas, separado dos momentos de relato desses episódios de violência, de brutalidade, enfim, ele tá conduzindo, costurando, de certo modo, todo o processo do filme enfim, dando força e sustentando e evocando também um fora de campo, enfim, né, muito mais amplo do que aquilo que efetivamente a gente consegue ver, embora seja visível, palpável, tátil, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa dimensão dos cantos e como é que, enfim, foi trabalhar isso também na construção do filme. Eu acho que os cantos são o roteiro mesmo do filme, assim, né? É a partir dos cantos que a gente definiu juntos os lugares onde a gente iria passar, né? Porque a memória desses lugares está totalmente registrada, né, como eles dizem, pelos cantos. E Sueli tem essa fala muito forte, assim, né, que ela ouviu do tio dela, né, o Pajé Totó, que os Machacali tiveram que escolher, ou perdiam a terra, ou perdiam a língua e os cantos. E eles preferiram perder a terra do que perder a língua e os cantos, porque os cantos são a fonte da cura, e sem os cantos eles já teriam desaparecido, né? Então, os cantos também são a memória desse território, né? Costumo até dizer assim, é como se esse território fosse uma grande partitura musical. E e aí por isso também revisitar esses lugares, né, era também revisitar esses cantos, e era quase cantar fazer os cantos nos lugares, né, era uma espécie quase de reencontro com aquele lugar, de reativar aquela memória, e muitos dos lugares que a gente passou, eles só conheciam através dos cantos, né? As gerações mais jovens não tinham vivido ou nem visitado lá, né, e falam isso explicitamente. Ali em Catabactia, né, foi um desses lugares que vários deles falam, eu só tinha ouvido falar desse lugar, não tinha visto ainda com meus próprios olhos, né? E isso, até nas línguas indígenas, é algo muito marcado, que você viu com os olhos e que você ouviu, né? Então, e também, assim, né, em 2015 houve um evento grande chamado Primeira Conferência Nacional de Política Indigenista, e nessa ocasião eles elaboraram, junto com o colega antropólogo Douglas Campelo, mapas, né, do território, e nesses mapas identificavam a terra atual demarcada e a terra de ocupação tradicional, e na terra de ocupação tradicional identificava também os lugares associados a cada canto e a cada espírito, a cada povo espírito, né? Além de vários lugares também onde foram assassinados os Machacali. Então, esse mapa que foi entregue na época à FUNAI, até como reivindicação da ampliação do território, né, ele também foi uma imagem, uma referência assim, muito importante. Né? A própria Rosângela de Tuni, que é uma pesquisadora que trabalha junto com os Machacali há muito tempo, né, compartilhou com a gente uma série de relatórios de viagem, dessas viagens que ela já tinha feito também anos atrás, com outros pajés Machacali pelo território, identificando alguns desses lugares, né? Então, tudo isso foi muito importante para a gente chegar nesse roteiro de viagem, que era o roteiro do filme. Eu tenho uma questão a partir de uma fala da Sueli, em uma das entrevistas, né, em torno do lançamento do filme, que é muito interessante, que ela fala que enquanto caminhava e filmava, que ela podia imaginar, né, muito forte acho que essa fala dela, podia imaginar essa relação dela com esse território, né, com essa terra, e aí eu queria puxar essa pergunta para vocês, aí pensar não só em relação a esse filme, mas todo esse trabalho contínuo e constante que vocês têm com os Machacali, pensar a imaginação mesmo, como vocês, essa dimensão política da imaginação para vocês, né, como realizadores, trabalhando, produzindo esses filmes,
né, como é que vocês lidam, como é que isso, né, transborda, né, para além das questões mais imediatas, né, isso desde dos sonhos, né, daquilo que não está imediatamente palpável, né, como é que a imaginação, né, nesses últimos anos todos de trabalho para vocês, como é essa questão assim para vocês? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Não, a pergunta é no sentido de que, né, claro, a ideia da imaginação que a Sueli evoca é outra, é uma coisa, algo muito ligado à história dela, né, a relação dela com a Terra. Mas eu queria saber da imaginação mesmo de vocês, no sentido mais imediato, assim, vocês estão trabalhando, né, isso certamente aguça a imaginação de vocês, os pensamentos, os sonhos, os desejos, né, e eu queria entender, enfim, ouvir de vocês, né, dessa relação enquanto trabalham, enquanto montam, enquanto filmam, né, como é essa, enfim, esse pensamento imaginativo, né, essa relação, né, de criação também, de criação de mundos, enfim, é uma pergunta um pouco nesse sentido. Assim, a minha experiência é de constante aprendizado, né, de outras formas de ver o mundo mesmo, assim. Ontem eu estava assistindo Roda Viva com o ministro Aires Brito e ele falando, por exemplo, que a Constituição não fala de território indígena, porque território é um só, o Brasil, fala de terras indígenas. A Constituição não fala de povos indígenas, porque povo é um só, o brasileiro. E eles vêm nos ensinar outras lógicas, outros termos, outras formas de relação com a terra, com as pessoas, né? Assim, a minha família é dali da região, né, dos Machacali, e eu nunca tinha estado com eles antes de ir trabalhar em 2008 com eles. Minha família, ninguém fala o idioma Machacali, né, ali naquela terra que era a terra deles. Então, eles estão tão próximos e são, ao mesmo tempo, tão distantes, né, daquele povo não indígena que mora ali. E isso é muito profundo, assim, né? Durante a gravação do filme, por exemplo, eu ouvi da Elcida histórias que envolviam até parentes meus ali, né? E que eu nunca tinha ouvido na minha família, esses relatos, né? Essas histórias não foram contadas. Então, eles, por exemplo, eles contam essa história que quando demarcou a terra, a primeiro pedaço na década de 40, foi por causa de um assassinato de um homem d'água, era o Antônio Cascorado. O meu pai, ele sempre ouvia falar desse Cascorado, ele tinha pele de escama, ele era um homem peixe. E eles contam que ele era um dos últimos que apareceram desse povo d'água. E foi por causa do assassinato desse homem que se deu um grande conflito lá e foi demarcado o primeiro pedaço de terra na Chacali. Então, para mim, é um retorno à minha ancestralidade que me foi negada também, né, dentro da família, dentro daquele contexto, assim. E ao mesmo tempo também é muito difícil, porque eu não falo Machacali, e aí o acesso a eles, a conversa, o diálogo é mais difícil, né? O Robertinho, por exemplo, aprendeu a falar um pouco a língua e já consegue acessar mais as próprias mulheres, por exemplo, né? Que se comunicam menos em português e ter um pouco mais de acesso à forma como eles pensam, como eles formulam o mundo, né? Assim, é um constante aprendizado, né? Assim, é isso. Eu acho que essa palavra também, da imaginação, me faz pensar tanto, né, no quanto esses mundos indígenas estão fora, geralmente, do nosso imaginário mesmo, né, no sentido de que até aquela cena mesmo da Sueli diante da placa, ou seja, de como os povos indígenas são dados a ver para nós através de imagens, são imagens que não correspondem de forma alguma com a vida, com a presença deles nesses lugares, né? Então, de fato, esses filmes
tem ajudado, talvez, um pouco a produzir uma outra imagem, uma contra-imagem da imagem que foi feita historicamente dos povos indígenas, né? E eu acho que com Essa Terra é Nossa, a decisão, até por começar, né, de um ponto de vista muito né, de um ponto de vista muito marcado, que é de uma câmera que olha o mar, mas da perspectiva de quem está na Terra, né? Ele coloca mesmo, ele inverte o ponto de vista, né? E eu acho que todo aquele prólogo também ele tem algo muito interessante de uma imagem dos brancos também, né? Do ponto de vista Machacali. E eu acho que esse tipo de imagem são coisas que nós não estamos acostumados a ver, no sentido uma contra-imagem dos brancos que, de certa forma, a gente está muito habituado a os índios assim, assado, etc. Mas os brancos, enquanto um povo, né, é algo que só mesmo um povo indígena consegue, né, assinalar ali o que é tão comum nesse modo de agir dos brancos, de ocupar a terra, de conviver com eles, etc. Né? Então, eu acho que também nesse trabalho coletivo e junto deles, né, tem sido um exercício muito interessante esse de imaginar outras histórias, não só a partir das próprias histórias deles, mas de como eles narram esse contato, essa relação com os brancos, né? Muitas vezes nos surpreendem, porque não é de forma alguma uma história derrotista, fatalista, raramente se veem como, né, apenas como vítimas dessa história, mas como agentes também dessa história, né, que preferiram essa uma formulação, né, também muito forte, né, perder a terra do que perder a língua. E aí, como eu costumo dizer, a questão não é porque eles preferiram, mas porque que eles tiveram que escolher entre uma e outra, né? Então, esses desdobramentos assim, também para pensar uma contra-história indígena da história dos não indígenas, eu acho que é um ponto muito interessante, assim, inclusive para futuros trabalhos. E vocês, de certo modo, estão num lugar de negociação, enfim, né? Um filme muito diferente das M. e dos filmes anteriores de Zaya Sueli. É um filme, como vocês mesmos falaram, tem esse desejo de diálogo mesmo com o público branco, com o público não indígena, enfim, como um modo de intervenção mesmo, né? De proposta de mudança de realidade, de alguma forma, assim. Mas vocês estão nesse lugar de mediação, de negociação, né? Eu acho que, enfim, se puderem falar um pouco como foi talvez um processo da montagem mesmo, assim, se puderem entrar mais um pouco nesse sentido, porque é isso, né? É um filme, como o Roberto colocou agora muito bem, assim, né? Que traz essa contra-história, né? Meio que coloca um revés, assim, um espelho num público branco que está assistindo, que estava acostumado a sempre digitar as narrativas, né? A partir de um saber, em muitas aspas, universal, neutro, universal, etc. E de repente se vê refletido de uma maneira não exatamente lisonjeira, né? Enfim, vocês estavam nessa negociação, né? Enfim, nesse processo, assim. Não sei se querem falar um pouco mais como foi. A gente conversava sobre isso, por exemplo, que achava que esse filme ia interessar muito aos brancos porque falava deles. É interessante porque no processo de gravação, por exemplo, quando a gente está na cidade, eu que estou gravando, e pelo fato de eu estar na câmera, os brancos se sentem à vontade de se comunicar comigo sobre os indígenas, né? Então, quando eu estou gravando o Vitorino, o homem sai de dentro da petiscaria dele e fala: "Você está gravando os caboclos? Filma aqui o roubo da lâmpada." Né? Então, ele está se dirigindo a mim ali. Quando o outro cara também fala, ela é cega? Quando a Delcida está passando, ela é cega? Ele pergunta para mim, né? Então, eles se sentiam na liberdade, né, de dialogar comigo e de expor para mim todo o preconceito e o ódio que eles têm ali dos índios, né? Assim, então, isso foi muito surpreendente, né? Apesar de que a gente sabe da relação violenta e agressiva que a população de Batinga, Umburanas, tem com eles ali,
mas o fato da gente estar gravando eles suscitou esse tipo de situação, assim, né? E na montagem, assim, foi um grande desafio, porque a primeira coisa que a gente fez foi fazer um copião, né? Fiz um copião de todas as situações que a gente tinha filmado, aí juntamos 10, 11 horas, fomos assistir, e a gente viu que a gente tinha um monte de situação diversas, né? Assim, várias visitas, vários encontros, e que essa presença do branco estava sempre atravessando ali, e que a gente precisaria trazer também, né, essa figura do branco para o filme. Tentamos algumas formas, chegamos até a buscar um outro filme que chama Machacali, Povo do Canto, um filme antigo que mostra alguns desses fazendeiros destilando o ódio deles pelos indígenas. Chegamos a colocar no filme algum desses arquivos, mas depois a gente percebeu que a gente teria que deixar mesmo os brancos que nos interpelaram ali nas situações, né, que era a melhor forma de mostrar essa violência, essa relação violenta que existe ali, assim. E a Tata também ajudou muito a gente, né, nossa amiga Renata Otto, que foi a diretora desse filme quando o Ziami foi dançar conosco, junto com Israel. E ela chamou muito a nossa atenção para essa necessidade de falar do branco, de trazer o branco para a narrativa, né? E foi assim que a gente foi construindo aquele prólogo, né? Assim, gravamos várias narrações em off com o Israel e fomos testando a montagem daquelas imagens junto com a narração. Foi um processo demorado, assim, né? Encontrar o tempo das imagens com as falas também, cortei, montei as falas e a gente foi batendo bola, né, Robertinho? Assim, foi um processo longo, assim, tentar construir essa narrativa e a opção também, por exemplo, de não deixar o ritual, né? Toda aldeia que a gente chegava tinha ritual. O ritual faz parte da vida deles. Só que a gente viu que o ritual ali na narrativa ele estava um pouco solto, a gente não conseguia se aprofundar muito no ritual, a gente optou por tirar. E tem até uma situação interessante. Meu pai, por exemplo, que assistiu o filme, ele falou assim, mas você não fala como é que esse povo come, onde eles dormem, onde eles vivem? E isso está nos outros filmes, né, que mostra o dia a dia deles, que se aprofunda mais no cotidiano da aldeia, e era difícil para a gente também conseguir abordar isso e essa história mais antiga, né? Então a gente optou por seguir nessa linha narrativa da relação com os brancos. Foi também interessante porque eu acho que a montagem do filme também começou pelo final, né? A gente, na própria cena do final do filme, né? Quando a Carol filmou aquela cena, a gente se olhou assim e falou assim, é o final do filme, né? Durante a própria filmagem a gente saiu com essa sensação, o filme termina aqui. E foi a partir um pouco, né, dali que foi-se, né? A Carol fez fez essa primeira versão, a gente chegou até a assistir juntos aqui na época, acho que era até durante o Fórum Doc em 2018, 19, né? E dali também chegamos, né, a várias questões dessa própria presença dos brancos e de como que haveria algum contexto. E aí foi quando também a gente encontrou essas imagens de arquivo, assim, especialmente as imagens de Teoflotone, que foram muito... Quando a gente viu aquelas imagens, né, a gente viu que elas tinham uma força, porque elas registravam esse processo de ocupação da região e do desmatamento, assim, né, muito forte, né? É impressionante que em 1930 você tinha aquela floresta e há relativamente muito pouco registro filmado de arquivo entre os Machacali, ao contrário de outros povos, né, em que muitos povos o próprio contato foi filmado, né? Esse não foi o caso do Machacali, que tem quase 300 anos de contatos, né, de primeiros contatos. Então, o que a gente tinha também, o filme foi feito de uma tacada só, né? A gente viajou durante esses 20 dias, então muito do material era aquilo, era sair de um lugar, visitar o lugar,
cantar naquele lugar e no outro dia ir para outro lugar. Então, de fato, a gente chegava exausto na aldeia, não tinha nem muito esse tempo de acompanhar a vida na própria aldeia, e passamos por várias aldeias também, passamos por outras cidades, por outros locais que também são aldeias, exatamente, de toda uma parte que não entra, né, no filme. Decidimos também que concentraríamos nessa história mais antiga, que está muito mais relacionada ao entorno da terra Machacali mais antiga, embora desde então eles já tenham se dividido e estejam em mais outros 3 territórios, né? E são todas histórias mas que são desdobramentos do fato de nunca terem sido demarcadas as terras tradicionais naquele local, que gerou, ao longo dos últimos anos, esses episódios de divisão de grupos e de situações como as que a Sueli e Israel estão vivendo exatamente agora, né? Então, ao mesmo tempo, o fato de contar aquela história tem tudo a ver com o que eles estão vivendo agora, porque enquanto não houver a demarcação do território, né, haverá, de tempos em tempos, essas situações, né? Então, por fim, a gente optou por concentrar mesmo naquele entorno e por concentrar também em algumas dessas histórias, em alguns desses locais, né, pensando até num filme que pudesse realmente ser mais acessível, que não fosse tão longo, poderia ser muito mais, né? Algumas pessoas já acham muito repetitivo, embora há um traço também dessa repetição e dessa que é da própria forma narrativa, né, dos Machacali, né, a repetição como uma forma de narrar, né? Então não é por acaso também que o filme recorre também a essa aparente repetição que nunca é exatamente a mesma coisa, né? Então eu acho que tem um pouco a ver também essas coisas. Carla, não sei se tem mais alguma questão, que a gente está chegando ao tempo, assim. Enfim, acho que a gente chegou ao tempo, mas eu tinha uma última, mas vocês podem responder, né, de uma forma, que era sobre projetos futuros. Enfim, eu sei que, né, futuros e em andamento, na verdade, né, futuros no presente. Assim, eu sei que tem um projeto de filme que a Sueli está envolvida, que o Roberto também está, enfim, não sei se vocês querem falar de ideias de filmes por vir. A Sueli fez, né, nesse meio tempo, já entre esse ano passado, né, durante a saída da reserva, ela filmou o Encontro de Pajés, né, um curta que registrava um encontro feito durante já a pandemia nessa primeira terra para onde eles se mudaram, né, que foi um pouco um filme muito nesse estilo daqueles filmes de Israel que mandava as fitas para Carol, a Sueli mandou os cartões aqui para Belo Horizonte e tal. A gente tem esse projeto juntos, né, de fazer de um encontro de Sueli com o pai dela, que é Guarani Kaiowá, e que vive no Mato Grosso do Sul, e que ela nunca conheceu, porque ele saiu de lá com ela muito nova. E a gente tem muita vontade também, né, de retomar essa história mais recente, assim, né? Tem o próprio filme, a gente fez uma viagem por esses locais, porque os grupos, as famílias de Israel e Sueli deixaram a Água Boa, lá na região onde a gente filmou, né, e que está no filme, em 2007, em 2005. Passaram 2 anos em terras provisórias. Na época, a FUNAI adquiriu as reservas, a reserva de Aldeia Verde, para onde eles se mudaram e viveram, né, 12, 13 anos, onde foram feitas essas oficinas e a maioria desses filmes feitos juntos com eles. E agora, recentemente, já saíram, já se mudaram de terra 2 vezes no último ano, em mais de 100 famílias, né? Então, a gente tem vontade também de reunir tem muitas imagens, Sueli fez várias coisas, às vezes com o próprio celular, dessas viagens, desses deslocamentos, dessa procura por terra, né? A gente visitou com eles durante a própria filmagem dessa Terra é Nossa, a área que eles tentaram retomar em Água Boa,
a quadra onde eles ficaram acampados em Santa Helena de Minas durante quase 2 meses, o território para onde eles se mudaram, no município que chama Campanário, onde eles viveram 2 anos praticamente, né, onde a avó de Sueli, que foi uma importante figura para a primeira retomada, morreu antes de chegar à Aldeia Verde. Lá eles conviveram com um grupo indígena vizinho que chama Mucurim. A gente fez uma visita aos Mucurim, tem um registro muito bonito também de um encontro da Sueli, do Zael, dos pajés com essa anciã Mucurim, que conta histórias também dessa cidade de Tambacuri, onde foi o maior aldeamento capuchinho no final do século XIX, e que os Mucurim vivem lá perto hoje, né? A gente visitou com eles o Museu dos Padres Capuchinhos, o Museu um pouco de História Natural, que mistura artefato indígena nessa cidade, enfim, tem toda uma sequência assim, dessas histórias mais recentes que a gente tem muito interesse também de recuperar. Durante a gravação, a gente entrevistou muitos velhos, que estão velhinhos, né? E encontramos também algumas imagens de arquivo de outros, né, anciões que já morreram. Então, seria interessante retomar parte desse material para tentar construir um filme dessa história mais recente, né? Porque essa história do Essa Terra é Nossa já é essa história mais antiga, de contato dessa terra mais antiga lá de Água Boa, e seria interessante a gente trazer essa história mais recente, né? Que segue, né, a luta, as mudanças, a violência, segue como antigamente. Então, a gente tem vontade de abordar essa história mais recente deles. Então, agradeço muito a presença de vocês. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa para finalizar, acho que ainda tem um tempinho. Eu torço muito para que a gente consiga ter o filme também na sala de cinema, né, ter esses encontros presenciais, porque a gente tem essa trajetória, né, nos últimos meses de muitas exibições, mas ainda nesse momento, né? Então acho que esse filme vai ter uma força também muito grande assim na sala de cinema e enfim, com uns encontros, acho que de verdade, né? Então eu fico também terminar com essa torcida, assim, que o filme siga, né, com essa jornada de muitas exibições, mas que a gente possa também ter esses encontros, né, com vocês, né, com os Machacali e, enfim, na presença mesmo, né, que acho que faz muita diferença, né? Acho que é isso. Se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu queria agradecer, assim, muito importante a gente estar num festival como esse, né, um festival renomado e muito criterioso, tem sempre boas programações, né? É muito bom fazer parte desse festival e tomara que a gente possa mesmo ter encontros presenciais, novos filmes, né? Porque os festivais envelhecem os filmes, né? Assim, colocam datas de realização, só filmes novos que podem participar, inéditos. E às vezes a circulação ela fica ali 1 ano, 2 anos, né? Depois para, assim, mas tomara que a gente consiga também produzir novos filmes e se encontrar presencialmente. Sim, também agradeço mais uma vez, é uma alegria, né, estar participando do Olhar de Cinema novamente. Desejo aí sucesso para essa segunda edição online do festival e torço também para que a gente possa em breve retomar as sessões presenciais. A gente tem muita vontade, né, de fazer as sessões que a gente não conseguiu fazer nas próprias aldeias e também no entorno, nas cidades no entorno, inclusive em processos até. A gente gostaria muito que os procuradores do Ministério Público assistissem ao filme, mandar o link, eu já vi que não adianta muito, mas acho que tem que ser uma coisa mais assim, né, sentar e assistir juntos, assim, né, para poder fazer com que o filme também intervenha de forma mais direta também nesses contextos que estão lidando diretamente com as demandas territoriais na Chacari. É isso. Tchau. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, obrigada.